Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, vamos começar mais um vídeo com notícias, informações, fala de análise tática sobre o Flamengo. Antes de deixar o convite para vocês se inscreverem no canal, apertar o botão like, que é muito importante aqui, eu conto sempre com a força e com o apoio de vocês. Também muito obrigado à galera que está aderindo ao grupo de membros. Tamo junto, rapaziada, agradeço a confiança e sempre essa participação bem próxima aqui no canal. Vamos começar com informação, e boa informação, né? Vamos começar com o Thiago Maia. Por quê? O Flamengo não fala oficialmente, mas nos bastidores, o Flamengo já fala de uma previsão do retorno do Thiago Maia. O Thiago Maia está previsto o seu retorno para a segunda semana, início da terceira semana de julho. Então a gente está falando de cerca de dia 18 até o dia 21, 22, que seria entre o jogo de ida e o jogo da volta na Libertadores contra o Defensa e Justiça. Então o Thiago Maia, que estaria apto, a princípio, de enfrentar o Defensa e Justiça no jogo da volta aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Então a gente está falando mais ou menos de um retorno de 8 meses, né? De uma volta de cerca de 8 meses, está dentro sim do prognóstico, então vamos torcer para confirmar e o Thiago Maia esteja bem. Por isso que é importante não ter pressa, que ele consiga ter essa recuperação, não precisa ser o mais rápido possível, existe sim a necessidade, né, para essa saída do Gerson, inclusive já falei aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês, a saída do Gerson, como é que vai ser feito com o João Gomes, essa reposição, ou até mesmo com o Thiago Maia, mas torcer para o Thiago Maia voltar e voltar bem também na questão muscular, que é importante. Então tem essa previsão, o Flamengo não trata como algo oficial, mas a gente já sabe que nos bastidores o Flamengo está assim, aos poucos, o Flamengo já está negociando esse retorno do Thiago Maia. Agora vamos falar dos zagueiros. Por que a gente vai falar dos zagueiros? Tem 3 zagueiros que estão livres no mercado, né? Que a gente já sabe que agora em junho os contratos deles estão sendo encerrados. A gente já falou um pouco sobre o Davi Luiz, sobre o Balbuena. Também deixo o link aqui. Eu estou em contato, né, com os representantes do Balbuena, então a gente está falando bem próximo. Estou falando bem próximo com os representantes desse zagueiro paraguaio, então a gente sabe mais ou menos como é a condição. Já trouxe no vídeo anterior como seria nessa volta dele, o que ele quer, o que ele pensa da vida, enfim. E agora um outro é o Juan Jesus. O que acontece? São os 3 zagueiros que estão na Europa. O Juan Jesus do futebol italiano, né, atualmente na Roma. O Balbuena do West Ham, futebol inglês, e o Davi Luiz, né? Todo mundo conhece o Davi Luiz, agora está no Arsenal. Os 3 com contrato para ser encerrado, e o que acontece? O Juan Jesus foi oferecido ao Flamengo, né? O Juan Jesus é um desses atletas que a gente sabe como é que tá a questão dele na Europa, pode ser que ele não encontre clube e tal. Futebol turco queria o Juan Jesus há um período atrás, tanto o Fenerbahçe quanto o Galatasaray, então ambos, né, os principais clubes da Turquia queriam o Juan Jesus, mas aí está sendo oferecido ao Flamengo. E o nome do Juan Jesus já está no scout do Flamengo. O Flamengo já acompanha um pouco do Juan Jesus. Então tem esses 3 zagueiros. Condições diferentes, estilos diferentes, experiências profissionais diferentes. Então é importante a gente parar e analisar esses casos. Quando a gente fala de zagueiro, inclusive é um tema meio que subestimado, porque a gente fala muito de atacante, de meia, e fala, qual é o estilo do meia, qual é o estilo do atacante, ninguém fala qual é o estilo do zagueiro. Porque a gente acha que o zagueiro é muito mais simples, né? Zagueiro é zagueiro, aquele não tem muito... Cara, tem muita interferência, inclusive diretamente com o jogo coletivo da equipe, né? Então existe zagueiro, obviamente, de estilos diferentes, de pernas fortes diferentes. Vou passar pela questão do zagueiro canhoto, que é o caso do Juan Jesus, não é frescura, ele muda realmente na lógica coletiva da equipe. Então é também para se pensar. A gente pensa muito, o atacante é segundo atacante, o atacante de área, mas também existe o zagueiro que é protetor de área e o zagueiro que é um pouco mais à frente. Então muda bastante nessa lógica. E antes de você escolher qual zagueiro que você quer, você primeiro tem que entender e reconhecer qual é o estilo do seu jogo, como a sua equipe joga, como é proposto ofensiva, na organização ofensiva, na organização defensiva e como vai se adequar um elemento novo, que é uma contratação. Vamos lá. Você pode ter um zagueiro protetor de área, um zagueiro de marcação individual, que tem a dificuldade de saída de bola, que tem a facilidade de saída de bola. Você tem um zagueiro que trabalha mais à frente dessa grande área, trabalha num bloco altíssimo de marcação, um zagueiro de perseguição, um zagueiro apenas de bola aérea. Tem vários estilos. Esses 3 jogadores eu vejo eles até de uma forma um pouco diferente. Vou passar por eles, inclusive, pra gente tentar entender. O Davi Luiz é o mais conhecido deles, né? O que tem até mais grife, né? Jogador de Copa do Mundo, Seleção Brasileira, Chelsea. É um jogador que tem a boa saída de bola, ele tem boa saída de bola. Ele é um jogador até com mais velocidade, apesar de já ter hoje 33 anos. Ele tem bolas um pouco mais longas, consegue, inclusive em bola mais longa, já adianto a vocês. O Juan Jesus tem mais capacidade de bola mais longa, de cerca de 64% no campeonato italiano que ele alcançou de bola mais longa. Inclusive foi uma surpresa, achei que seria o Davi Luiz. O Balbuena já é um protetor de área, já é um zagueiro que já não tem tanta saída de bola quanto a gente compara com o Davi Luiz, por exemplo. Já é um zagueiro que já, tanto na seleção paraguaia, até mesmo no Corinthians, como a gente observou aqui de próximo, e no West Ham, já é um bloco médio e bloco baixo, então é realmente um jogo mais de imposição. Ele tem mais desarmes, ele tem uma média de desarmes quase de 2 por jogo, é maior do que o Davi Luiz pelo Arsenal e maior do que o do Juan Jesus pela Roma e também pela Inter de Milão. Então o Balbuena já tem um estilão diferente, porque a gente sabe também da organização defensiva que ele tá, né? Aquele elemento é diferente. E o Juan Jesus, que é um zagueiro pelo lado esquerdo, que já tem essa bola mais longa, que eu falei, já tem mais velocidade, ele tem 29 anos, e trabalhou como um lateral esquerdo, porque na Itália, como a gente sabe, né, é rotineiro
os zagueiros do lado trabalharem como um lateral do mesmo lado, né? Lateral direito, o zagueiro pelo lado direito trabalha como lateral direito, o zagueiro pelo lado esquerdo trabalha como lateral esquerdo. Por exemplo, Maldini, Paulo Maldini, né? Um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, inclusive. Era um zagueiro pelo lado esquerdo, também trabalhava como lateral pelo lado esquerdo, um cracaço. É o caso do Juan. Então o Juan também trabalha como lateral esquerdo, que muda bastante nessa lógica. E quando a gente fala do Juan Jesus, o que é importante falar? Do zagueiro que é canhoto. E aqui entra a nossa prancheta. A importância do zagueiro canhoto. O que muda o zagueiro canhoto? Aqui eu coloco o pezinho dele, os pezinhos, dá pra gente entender. O importante é sempre dar um passe em progressão, é sempre dar um passe à frente. Ninguém dá um passe em cima do lateral esquerdo. O passe é na frente do lateral esquerdo. Então é aqui que tem que dar o passe. Passe de progressão. O zagueiro destro, para ele dar um passe em progressão, ele tem mais risco de errar esse passe. A angulação dele é menor por causa desse marcador, por causa do adversário. Então, para ele dar esse passe, a angulação do passe ela é muito menor do que para um cara canhoto que está trabalhando pelo lado externo, que ele tem que dar o passe para cá. Então é muito mais fácil o canhoto dar um passe em progressão para o lateral esquerdo do que um destro dar um passe em progressão para esse mesmo lateral esquerdo. Então não é, é moda, é bobeira. Não, é claro que o lateral, é claro que o zagueiro ele tem que ser bom. Não adianta ser canhoto e ser ruim. Não adianta ser o Rafael Vaz, por exemplo. Vamos dar nomes. Não adianta, você tem que ser bom. E se você tiver um destro bom e um canhoto bom, dependendo da sua lógica de jogo, o canhoto facilita você na angulação. Então ele facilita na automatização e na aceleração de progressão do seu jogo. Por isso que é importante um zagueiro bom, canhoto. Como eu falei, não adianta apenas ser canhoto. Então quando o Flamengo vê o mercado, ele tem essas três opções. Então o Davi Luiz com 33 anos, a gente sabe da faixa salarial do Davi Luiz, ela é muito alta. Tem o Balbuena, que é um zagueiro de imposição, é um zagueiro mais protetor de área, é um zagueiro que ganha até duelo mais de 1 contra 1, em comparação aos outros. E tem o Juan Jesus, que é um zagueiro que também trabalha como lateral pelo lado esquerdo, tem progressão, tem a bola um pouco mais longa. E tem 29 anos. O caso do Juan Jesus, a questão é, ele também trabalhando como lateral esquerdo, o Flamengo até no médio prazo, se quiser mudar um pouco mais seu esquema, trabalhar com 3 zagueiros, ele sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo já é uma mão na roda, já facilitaria. Porque ele já está habituado a jogar nesse esquema e ele já está habituado também a trabalhar como lateral pelo lado esquerdo. Eu acho que isso, inclusive, seria uma importante aposta para o Flamengo e vejo o Juan Jesus como uma aposta a médio prazo. O Davi Luiz eu vejo mais como um curto prazo. A gente já sabe que o Davi Luiz vai te dar, já sabe que o Davi Luiz vai entregar, mas a questão de 33 anos para comparado a 29 anos é uma questão considerável para a gente analisar, inclusive, curtos prazos, médios e longos prazos. Então, eu acho que é um passo importante se o Flamengo pudesse contratar o Juan Jesus, visto que tem 29 anos, e talvez, até pela grife, tem muito menos grife que o Davi Luiz, seria mais barato ao Flamengo do que o próprio Davi Luiz, que recebe hoje cerca de 3 milhões no Arsenal, fazendo a conversão, se fizesse um descontasse para o Flamengo, no máximo 1 milhão, que também é um valor acima que o Flamengo paga ele. Então é isso, pessoal. Agradecer a vocês pela companhia, deixar aí o like, pedir para vocês se inscreverem, não se esqueça aí, deixei os links dos vídeos, quem ainda não conferiu a questão do Gerson, até mesmo a questão do Balbuena, que estou entrando em contato com os representantes do atleta, então é importante para a gente ficar atualizado, beleza? Qualquer novidade, apareça por aqui, like, inscrição, a gente vai se vendo, vamos se cuidando, um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.